A gente vai precisar entrar mais fundo nessa história da USAID. A gente já falou muito, mas muito mesmo, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre a USAID. E tantas outras. Para quem não sabe, né? USAID é uma sigla de United States. Não sei o que significa USAID, daqui a pouco alguém vai botar aqui no chat. Mas basicamente é o órgão dentro dos Estados Unidos que distribui as ajudas que os Estados Unidos dão para outros países. A gente já falou muito sobre eles. E sobre outras organizações com objetivos parecidos aqui no Paulo Figueiredo Show, como, por exemplo, o National Endowment for Democracy, etc. E até então, isso acontece com quem assiste o programa. As pessoas falam assim, poxa, o Paulo está falando de coisas que eu nunca ouvi falar. E eu fico até feliz, porque era assim com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava as coisas para mim, eu não estou me comparando a ele, não, Deus me livre. Mas o Olavo falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu via as coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar se concretizando diante dos meus olhos. E nós falamos aqui de USAID e National Endowment for Democracy antes de todo mundo. E agora, esses assuntos se tornaram assuntos foco, que estão na mira de Trump e Elon Musk. Vejam o que o Elon Musk escreveu. A USAID é uma organização criminosa. É hora dela morrer. E ele disse isso no contexto de um episódio ocorrido no dia 2 de fevereiro, em que 2 agentes da USAID se recusaram a permitir o ascenso de funcionários do Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo Musk, aos sistemas do USAID. Vejam, se há uma definição de Estado profundo, de Deep State, essa é a definição. São aqueles funcionários que não são eleitos, são os burocratas não eleitos que estão incrustados dentro da administração e que a gente termina, ganha a eleição, mas não toma o poder porque eles controlam o poder. Então Elon Musk, chefiando o Departamento de Eficiência Governamental, não consegue acesso porque os funcionários da USAID não deixam. Ou seja, o representante do poder eleito é impedido de agir pelos burocratas. E no Brasil, que é o país dos concursos, é o país da ideia de que funcionário concursado não se mexe, é o país da ideia de que o comissionado é ruim, o concursado é que é o bom. Tem gente que acha até que tinha que ter concurso para ministro do STF. Eu falo, meu Deus do céu, quanta estupidez. Os burocratas não eleitos é que dominam o poder. Só que o Trump está travando uma guerra contra esse Deep State. E depois disso, com a autorização do Trump, o Musk anunciou o fechamento da sede do USAID para todos os funcionários. E disse que passamos o fim de semana alimentando a USAID no triturador de madeira. Eu poderia ter ido a algumas festas ótimas. E eu fiz isso. E fiz isso em vez daquilo. Né? Ou seja, eu fiquei um tempo, em vez de ir para a festa, eu fiquei aqui minuciando essa agência que financiou a censura no Brasil. Essa é a vingança do Elon Musk contra o Alexandre. Não adiantava brigar e manter o X fora do Brasil e arregaçar o algoritmo do X durante a era Biden. Agora, ele foi onde dói. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Mas o que será, Paulo, que esses caras, esses funcionários públicos, tinham medo que fosse encontrado? Para que a gente consiga entender a resposta para essa pergunta mais claramente, eu vou compartilhar algo que eu aprendi dentro do Congresso americano. Vejam, os Estados Unidos sempre utilizaram a USAID
Aí tá aqui, ó, que maravilha, João Gabriel, botou no meu roteiro, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, né? United States, e o AID, que a Agency for International Development, faz sentido. O USAID sempre foi usada como ferramenta de exportação da democracia. E o que significa isso? Significa que o seu país vai receber uma ajuda financeira em vários setores da sociedade, desde que o seu governo implemente o que são os valores tradicionais americanos. Então, livre mercado, liberdade de expressão, imprensa livre e eleições democráticas. Os Estados Unidos sempre foram exportadores desse tipo de coisa. Que é o nosso dinheiro, você precisa ter um mercado funcionando minimamente, imprensa funcionando, liberdade de expressão e eleições com transparência, participação da oposição e etc, etc. A partir de 2018, esse negócio começou a ser transformado. 2018 ainda estávamos no governo Trump e começou a ser transformado como uma resposta dessa burocracia não eleita, esse blob, como chama o Mike Pence, que é essa gosma, porque não tem uma marca, né? Bruno, coloca minha foto com o Mike Pence aí. Olha aí. Esse é o Mike Pence. Obviamente, essas coisas no que estão acontecendo não são acidentais, queridos. O Mike Pence chama-se de blob. Esses caras começaram a reagir justamente à eleição do Trump. Nós precisamos nos livrar do Trump. Um funcionário do FBI disse uma vez, olha, os nossos escândalos vão ser a nossa pólice de seguro caso esse maluco ganhe. Então eles bolaram uma estratégia, depois que a tentativa de impeachment fracassou, em 2018, eles começaram a parir um negócio diferente. Talvez a modificação fosse acontecer nos Estados Unidos, mas ele precisasse acontecer internacionalmente. Esse movimento nacional populista era, afinal, um movimento internacional. No Brasil, você tinha o Bolsonaro. Você tinha, na Europa, todo o movimento do Brexit. E tantos outros. Na Itália. Então, o USAID passou a ser, em vez de uma ferramenta, uma organização de proteção e fomento às empresas, às ferramentas da democracia, o requisito para você receber dinheiro da USAID passou a ser aderir a chamados programas de combate à desinformação. Os programas de censura, como os fact-checkings, como os programas de proteção da integridade eleitoral, os programas do TSE. Entendam, o sistema subornou a burocracia brasileira, ou pelo menos abasteceu a burocracia brasileira com milhões e milhões de dólares. Não só isso. Paralelamente, você também tinha que aderir a pautas woke, de lacração, de transgenderismo, de aborto, de direitos LGBTQXYZ, a pauta ambiental e por aí vai. Ou seja, a esquerda perdeu as eleições, mas eles estavam no poder. Eles dominavam a burocracia. E é por isso que você começou a ver um crescimento tão grande no Brasil das pautas de lacração, coisas que não faziam nenhum sentido. Avenida Paulista com vidas negras importam. Vai buscar quem financiou isso. Tem dinheiro americano. Todas essas pautas trans, dinheiro americano. Pautas pró-aborto, dinheiro americano. Só que acabou a festa.